Amigas e amigos, fãs do nosso querido rádio, esse rádio centenário. E agora vem a campanha, mais 100 anos. Os primeiros 100 já foram, vamos para mais 100. Estamos aqui abrindo mais um programa da série Vozes do Brasil. Eu já expliquei, mas tem gente que vê pela primeira vez, então você que está em uma das nossas redes sociais ou mesmo nos acompanhando pelo podcast do nosso querido Léo Lopes, o Radiofobia, você que está olhando aqui, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Nós temos canais nesses determinados lugares que vocês viram. Estamos sempre transmitindo os nossos programas e no podcast do Léo Lopes, no Radiofobia, o programa em voz, como era antigamente o nosso rádio. Então, nós estamos aproveitando essa oportunidade para homenagear os 100 anos de rádio, sempre buscando pessoas que fazem ou fizeram parte desse nosso querido veículo de comunicação. Hoje eu vou trazer um colega que eu não vejo há muito tempo, quer dizer, não é que eu não vejo, eu não trabalho com ele há algum tempo. Agora, a gente vê na televisão, ouve em algumas gravações, então nós vamos conhecer a história do nosso querido Carlos Oliveira. Bem-vindo. Olá, Maioca, prazer, legal te ver, mesmo pela tela, e legal a gente poder falar sobre rádio, né, que é apaixonante, ó. Eu gosto muito disso. Eu sou um homem de rádio, embora... eu sei disso. Mas eu sou um homem de rádio mesmo. No fundo, a gente sempre é alguém de rádio, não é? Que depois, obviamente, alça outros voos, vai fazer outro tipo de experiência. Sem dúvida. É a maior. É a maior escola. Onde nasceu o nosso Carlos Oliveira? São Paulo, no interior? Então, na realidade, assim, eu fui elaborado em São Paulo, porque o meu pai e minha mãe viviam aqui em São Paulo, e fui nascer em Jaboticabal. Aí eu fiquei uns 40 dias do resguardo e vim embora para cá. Então, mas eu sou registrado em Jaboticabal. Mas vivi minha vida toda aqui em São Paulo mesmo. E nesse começo de vida, alguém da família tinha já um vozeirão, um papai, ou alguém, tio, parente, de quem você poderia ter herdado? A minha família tem uma parte que é de atleta e uma outra parte que é de músico. Meus irmãos têm o mesmo timbre de voz, o meu tio, o meu pai um pouco menos, mas a gente já tem isso do meu primo também, então a gente já tem isso na família, esse timbre vocal na família. Esse lado músico, você chegou a absorver, foi tocar piano, foi para o teclado, foi Sim. Como eu, não tinha Sim. condição de ir para o piano, fui para a sanfona? Então, o meu tio-avô era maestro, então desde pequeno eu nasci ouvindo música, nasci com música e toco alguns instrumentos de percussão, toquei sanfona também, toco piano e tenho muito essa parte musical. Gosto muito de violão e não consegui, em casa a gente tinha muito violão e eu não consegui, como eu comecei a aprender a tocar teclado com 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade, então foi quando meu pai perguntou, você quer tocar piano? Eu falei, eu quero. E aí eu comecei no piano, mas eu sempre tive um olho assim no violão. Mas eu gosto muito do som do violão, gosto muito do piano, gosto de música, de todos os instrumentos em si. Mas o violão é uma coisa que eu não consegui aprender e que eu gosto muito de ouvir e tenho uma paixão por violão. Uma curiosidade que agora despertou a pergunta. Para quem toca piano, o tradicional, o clássico, aqueles vários métodos, antigamente tinha um chamado Alencar Terra, me lembro direitinho. Depois vieram outros e tal. Para quem tem esse costume, né? Pedal, teclas normais e tal. Aí vem um aparelho chamado teclado, mas simplesmente um órgão, como era antigamente lá dos originais Wurlitzer. E depois vem, né? Essa nova série, cada um com um registro diferente e tal. É muito diferente para o seu ouvido, é igual, é a mesma coisa, só muda o timbre. Como é que é isso, musicalmente falando?
Ele é diferente na construção da música, mas é assim, não muda muito em termos de realização. Porque eu toquei órgão na igreja, na missa das 11 e tal. A gente, quando moleque, a gente tinha um grupo. Eu estudei num colégio que era muito musical, né? Chamava Cândido Gonçalves Gomide. Meu irmão mais velho já tinha estudado lá, e de lá saíram várias bandas, inclusive o Tonhão Penhasco, que tocou com o Arrigo Barnabé, tocava com o meu irmão no conjunto. Então, tem vários maestros que trabalham com jingle e tal. Então, eu posso falar porque, assim, eu comecei a tocar órgão na igreja, porque eu não tinha órgão em casa. Piano eu tinha, mas órgão não. E eu não senti diferença nenhuma. Para mim, a maneira como soa um instrumento, né? E a maneira como você dedilha um instrumento e tira a música do instrumento, que é um pouco diferente. Só. Ok. Agora vamos falar do garoto... Minha opinião. Apresentador. Sim, claro. Do apresentador, do locutor. Na escola, no teatro, você fez alguma coisa, menino, jovenzinho, aproveitando esse talento que já existia? Alguém falou lá na escola, poxa, esse menino lê bem, ele tem uma voz forte, vamos falar para ele fazer o discurso de tal coisa, ou apresentação. Tinha isso? Ou só pelo rádio diretamente o começo? Não, então, na escola, o que acontecia na escola eu tinha um timbre diferente de voz para todos os meninos da minha idade, né? Era bem diferente mesmo. E o que tinha na escola de diferencial, não tanto pela locução, mas isso aconteceu nas festas de formatura. Foi o que surgiu primeiro, porque eu já tinha... teve duas paixões. Na verdade, eu tinha uma paixão que era o futebol, jogar futebol. E o meu irmão também era um bom jogador de futebol. Meu irmão mais velho foi escritor, infelizmente ele já não está conosco, porque ele pegou doença de Chagas no Exército. Ele serviu 3 anos no Exército, porque falava várias línguas e tal, e fez um trabalho... Eles não dispensaram o meu irmão. Ele fez uma carreira no Exército até ser mordido pelo mosquito, e aí ele já não tinha mais... não tinha mais utilidade para o Exército, é uma mágoa que eu tenho, e aí ele foi dispensado, mas já com doença de Chagas, morreu aos 50 anos de um infarto na festa da minha tia, do meu lado, eu levei para o hospital, ele já chegou sem vida. O meu irmão cantava muito, falava várias línguas, chegou a gravar disco, publicou 8 livros, fez uma série ajudou a publicar Cadernos Negros, com Oswaldo de Camargo, o Conte, Abelardo. Então, meu irmão tem uma história bonita também. E a minha família, como era músico, a gente tinha... Meu irmão já tinha isso com os conjuntos que o colégio abria aos domingos para fazer aqueles mingaizinhos. Tinham 5 conjuntos, assim, e eles revezavam para tocar os domingos lá, e meu irmão me levava e tal. E quando eu entrei no colégio, alguns anos depois, a gente tinha a Feira das Ciências. A Feira das Ciências tinha os embletes e tal. E como eu mexia com música... E era bem aquela época de Rick Wakeman, Pink Floyd e tal. E a gente bolava alguns inventos científicos que remetessem a esse tipo de música. Então, a partir eu acho que até não quero assim, por minha causa. A partir daí, as feiras de ciências no colégio começou a ter visitante de fora e tal, porque tinha toda uma estrutura musical, e a gente fazia uma festinha no fim lá. Então, começou assim. E a parte de locução começou mesmo quando a gente começou a fazer... Como eu já fazia matinês e tal, né? Danceteria de matinê, e meu pai viajava e trazia fitas daquelas rádios americanas. E pelo meu timbre de voz, eu brincava imitando os caras e tal. E aí eu comecei a colocar isso nas músicas, inclusive nos matinês lá que a gente fazia. Eu fazia as introduções das músicas e tal, já em inglês e tal, e bombava, a casa ficava cheia. Então começou daí. Mas eu nunca liguei, eu nunca tive assim, em princípio, eu nunca pensei em trabalhar em rádio. Foi através disso, dessa coisa de fazer essas brincadeiras e que surgiu a ideia de por que você não vai fazer rádio, vai fazer um teste em rádio e tal. Mas eu jogava futebol na época, eu cheguei a jogar no Nacional da Água Branca e tudo. Eu gostava muito de festa, né? Mesmo sendo moleque, a gente fazia muita festinha no meu bairro, assim, a gente
pegava a vitrola, ia na casa de um e outro, ia até tarde, no sábado, ia até tarde. Então, eu sempre convivi com música, mas eu nunca ouvia muito rádio, eu acordava ouvindo rádio, desde música sertaneja com os meus avós, e noticiário, e depois música mesmo, todo tipo de música. E eu convivi com todo tipo de música, né? Porque a minha família já era de música, então eu ouvia todo tipo de ritmo musical. Então, que época foi isso? Rapaz, eu sou muito ruim em relação a datas assim, mas década de 60 para 70, finalzinho de 60 para 70. Ok. Só para situar um pouquinho hoje, a linha do tempo é tão famosa, é tão... eu não vou dizer que é necessária, mas todo mundo está acostumado, então a gente aproveita para colocar as pessoas em sintonia. Ligado em datas, não, então nós perdemos um DJ, um empresário da noite, e um jogador de futebol, e ganhamos um locutor. Quem é que te deu esse empurrão e onde você teve a primeira oportunidade de fazer o seu trabalho? Na realidade, foi assim, o meu professor de inglês ia abrir a família dele ia abrir uma danceteria. E como eu já trabalhava fazia matinês e tal, em danceterias, ele falou, pô, Carlos, você não gostaria de conversar com os meus sobrinhos e tal, dar uma dica? Eu conhecia engenheiro de som, essas coisas todas. E aí fui e orientei o pessoal como engenheiro, a gente montou a danceteria, e tinha um amigo meu, o Álvaro, que fazia um curso de eletrônica, e a gente já montava, quando ele estava no colégio comigo, a gente já montava umas luzes diferentes, etc. E aí a gente tinha esses sobrinhos do meu professor de inglês, tinha uma casa bacana que puseram o nome de Estúdio 878. E aí eu já conhecia os engenheiros de som, a gente trouxe os caras, então foi uma casa bem minimalista, poucas caixas de som, mas com a qualidade de som espetacular. E uma pessoa que você conhece, o Paulinho Filgueiras. Sim, claro. Então, nessa época aí, ele morava na Alameda Barros, e o meu professor falou, vou te levar na casa de uma pessoa que mexe com música, como você conhece música, eu gostaria que você fosse lá e tal, e para ajudar a escolher as músicas. Na época, a gente fazia com um gravador de rolo, o Akai, né? Foi essa fase do disco pro 4.000 CD. E quando eu fui na casa do Paulinho, ele não estava lá, mas a esposa dele falou para o meu professor, que ele foi junto e tal, com a família, falou, o Paulo vai chegar tarde hoje, voltem amanhã, mas traz esse menino aqui que ele vai gostar de conversar com ele. E aí eu fui no dia seguinte, família de música a gente bebe cedo, né? E a gente tomei uns vinhos com o Paulinho, a gente ficou até tarde falando sobre música e tal. E a ideia saiu daí. Ele falou, pô, você podia trabalhar em rádio e tal, não sei o quê. E a partir disso surgiu a oportunidade para fazer um teste lá na difusora de Jundiaí. Então, para mim era tranquilo, porque é tudo perto, né? Eu morava perto de uma estação de trem, ali pelo lado de Pirituba, lá e tal, e saía do colégio e podia ir para lá. Aí eu fiz um teste e eu fiquei sabendo muitos anos depois que tinha um dos diretores da rádio, a radiodifusora de Jundiaí. Ele não queria me pegar para trabalhar porque era muito moleque, né? Mas eu sempre fui um cara responsável. E aí eu fiquei sabendo 20 anos depois, ou 30 anos depois, não sei, através de uma pessoa que trabalhou comigo, o Caparrós, que eu era o cara mais ouvido da cidade de Jundiaí. E eu mesmo produzia o programa, levava as músicas. Isso, não sei, é uma coisa muito estranha, assim, porque no colégio a gente promovia depois festivais de música. E eu estava junto com a equipe. E depois, agora, adulto, a gente fica pensando assim, como uma professora confiar num moleque, né, para assinar uma série de coisas para montar um festival. Porque o festival começou no meu colégio, depois foi para um cinema e depois para um centro educacional. Quando terminou, estava no terceiro colegial, a gente produziu para vários colégios da região um festival. Mas eu comecei moleque, assim, então era uma coisa que eu fazia brincando, eu achava interessante e tal. E eu, na realidade, eu acho que eu passei no teste, eu acho que foi o caso da TV também, porque, assim, eu nunca ter medo de fazer as coisas, né? Eu acho assim, eu vou logo fazer o que eu gosto, o que eu sei fazer, se as pessoas gostarem, legal. E acabou dando certo, né?
E de Jundiaí, que foi esse primeiro momento. Só vou desligar aqui, desculpa. Da sua carreira, Uhum. vamos dizer assim, ainda garoto, como você acabou de dizer, para onde é que você foi? Quem é que ouviu, gostou e falou, opa, esse rapaz aí tem futuro, deixa eu chamar ele para trabalhar comigo. Então, eu trouxe o material para a Bandeirantes FM. Na época era o Dilson Sá de Maia, o diretor lá, né? E aí eu comecei a trabalhar na Bandeirantes. Eu ganhava um pouco menos que eu ganhava em Jundiaí na Bandeirantes, mas era em São Paulo, era mais tranquilo para vir e tudo. Gastava um pouco menos também. Que até então, mas foi tempo muito... e dinheiro. Sim, e foi muito interessante a minha passagem por Jundiaí, porque eu, através da rádio, eu comecei a me envolver também com o jornalismo, né? Então, eu já fui pegando essa coisa toda de time de jornal, de apresentação de jornal, essas coisas todas. Então, a radiodifusora foi muito importante para mim. Aí eu vim para a Bandeirantes, foi a primeira rádio que eu trabalhei. Eu trabalhei em poucas rádios aqui, mas em muito tempo em cada uma delas. E foi muito Vamos legal. falar uma por uma. Vamos falar que interessa bastante para o pessoal falar, eu lembro, eu ouvi esse cara, só que eu não sabia que era ele, que não tinha câmera, nem sempre podia dizer o nome e tal. Sim. Então, você fez um período na Rádio Bandeirantes FM. Isso. 3,1. Isso. Depois, aí você era apresentador de horário, de músicas. Isso, eu apresentava o horário, eu trabalho depois, acho que às 3 da tarde, das 3 até às 6, depois eu passei para a noite e tal. E aí, depois, eu saí da Bandeirantes, fui para a Manchete. Tive uma oportunidade legal na Manchete. E aí, durante o rádio, eu sempre trabalhei em 2 ou 3 lugares. Então, eu fazia o FM na Manchete e consegui passar num teste para fazer noticiário na Jovem Pan. E eu passei a fazer a Hora da Verdade na Jovem Pan e comecei junto com o Milton Neves, quase assim. O Milton Neves era plantão esportivo na época até. E então fazia FM na Manchete e depois a Hora da Verdade. E aí houve os horários começaram a não bater mais o meu horário com a Manchete e eu optei por trabalhar na Manchete por uma série de facilidades que a Manchete me proporcionava na época. E eu saí da Jovem Pan e fui trabalhar na Eldorado AM, fazendo noticiário e também a parte musical. Então, eu dividi o meu tempo com a Manchete e com a Eldorado fazendo música clássica, jazz, etc. E na Manchete a gente tocava dance music, música mais contemporânea. Então, eu tinha essa mistura toda aí, né? A Eldorado estava no corpo do Estadão, ou seja, na Major Quedinho, tradicional. Na época da Major Quedinho. Depois eu fui para aquela ali perto da estação, esqueci o nome daquela rua ali. Paraíso. Isso, quando mudou para lá, eu fui para lá, só não foi depois que eles mudaram, aí eu já estava na TV, já estava fazendo outras coisas, já não tinha dado tempo. Okay. Mas, é curioso você dizer, eu deixei a Jovem Pan, tem tanta gente que se apega ao nome, à marca e tal, por questão de, não sei se vaidade, ou porque é mais importante, ou porque é mais legal falar que trabalha e tal. Mas quem está lá dentro sabe que, às vezes, as condições não são tão favoráveis quanto ao carimbo que você leva quando você põe a camiseta da empresa. Então, é curioso você dizer que preferiu a Manchete em detrimento de um programa importante, como o jornal citado, sim, porque a Hora da Verdade sempre foi jornal de... Eu gosto muito da Jovem Pan, convivi muito bem com as pessoas lá. É porque na época eu fui pai muito cedo também, né? E aí eu comecei já a elaborar coisas para minha família e tudo. Então, em termos de proposta, a proposta da Manchete era melhor. Então, eu optei no momento... Por isso que pesa, né? Mas eu gosto muito... Sempre ouvi a Jovem Pan, desde sempre, desde pequeno. Então, eu já sabia, já tinha assim no meu subconsciente como era o noticiário na Jovem Pan. Então, eu acho que quando eu fui fazer o teste, óbvio que depende de quem escolhe, né? Mas eu já sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer quando fui fazer o teste lá, porque eu ouvia rádio. E eu sempre li, minha família sempre foi de ler muito, né? Então, a gente sempre esteve envolvido, não só jornais, como livros, etc. Então, eu acho que isso facilitou bastante. Provavelmente. Infelizmente, eu tive que deixar a Jovem Pan, porque eu tinha que escolher, não tinha, eu queria muito ficar com as duas. Mas a questão do horário, né?
Provavelmente você já tinha brincado até de repita em casa. Sim. Sim, sim. Era uma marca, aliás, não, ainda é. Tem pessoas assim que nem o Brim Filho. O Brim Filho me ensinou muita coisa lá, foi uma época muito sensacional, Ele me Brim. chamou Tive a oportunidade de trabalhar. O companheirinho. Grande baiano. Muito bom. E daí, Manchete, daí você faz uma escolha, como acabamos de comentar, e Eldorado. Depois da Eldorado, você pulou para outro galho radiofônico. Nossa, muitos, mano. Eu não sei assim precisar exatamente o tempo. Como eu sempre trabalhei em 2 emissoras, eu posso precisar que eu sei que teve um período que eu fiquei 6 anos na Manchete, e aí, embora o meu horário sempre fosse o primeiro lugar ali na audiência, independente da posição da rádio, isso é uma coisa que eu tenho que ressaltar, porque eu faço as coisas que eu gosto, eu faço de coração. Então, quando eu trabalhei nas rádios, nada contra os outros locutores, as pessoas saíam, conversavam no corredor, eu ficava dentro do estúdio. Então, como locutor, eu era locutor e ouvinte da rádio. Eu estava ali porque eu curtia a rádio, eu gostava do que estava ouvindo e externava isso para os ouvintes. Acho que o grande lance das coisas terem dado certas para mim, eu posso dizer isso porque agora eu não estou fazendo rádio, na época foi porque eu era também um ouvinte e externava aquilo que a música me passava. Não sei se também por ter uma vivência de música, ter um sentimento, tocar algum instrumento e ter alguma relação, alguma influência em relação a isso. Talvez, não sei, né? Porque a partir do momento que eu comecei a fazer rádio, eu comecei a gostar de rádio mais fazendo rádio, porque não é uma coisa assim, eu quero um dia ser um locutor de rádio, eu nunca pensei nisso. Eu jogava bola o dia inteiro, eu gostava muito de futebol e gostava de ouvir rádio, eu gostava de ouvir música. Mas a engrenagem, né? Aquela coisa toda, a adrenalina, a criatividade, o que te obriga a você sair da sua área de conforto. E na época que eu fiz rádio, era disco, depois teve DAT, então você saía do disco, ligava uma coisa aqui, porque é a época que eu comecei a operar, né? Que a gente começou locutor-operador. Então, exigia muita concentração, criatividade de você se entregar para o trabalho, né? E aí, deixa eu voltar aqui ao assunto aqui. Quando eu fiquei 6 anos na Manchete e aconteceu alguma coisa lá, me mandaram embora da Manchete. Não sei motivo, não houve motivo. Acho que queriam fazer uma mudança lá e eu fui dispensado. Não sei quantas pessoas foram, se foi mais alguém além de mim. Mas o que aconteceu? No dia que eu fui dispensado, eu saí da rádio, fazer horários que 10 horas da manhã, eu não sei se eu estou, faz algum tempo, eu não sei se a história é bem essa. Mas a realidade é que eu saí da Manchete, eu não sei se foi às 10 ou às 2 da tarde. E a Antena 1 era ali na Consolação, né? Eu saí da Manchete, passei na Consolação e entrei lá e encontrei o Renan. Eu falei, olha, eu estou saindo da Manchete e estou procurando emprego. Ele falou para mim, Carlinhos, começa amanhã aqui às 6 da tarde. E aí, imediatamente, eu comecei a trabalhar na Antena 1. Aí, Antena 1 e Eldorado. Assim, rapidinho. Sim, que coisa, hein? Um dia pro outro. Imagina se você não sai direto de um... Vamos lembrar das pessoas que a Rede Manchete, a Rádio Manchete, ela ficava ali no final da Consolação. É aquela confluência meio maluca do final da Rua da Consolação, que é a Consolação, muita gente acha que tem cara de avenida, mas ela se chama Rua. Isso. Ela vem grandona, lá do centro, depois ela funila naquele complexo viário, e ali tem um pedaço, né, de construção que não foi utilizado pela prefeitura quando fez o desbravamento de várias áreas ali, perto do Hospital das Clínicas, e ficou um pilulão. Isso. E ali, onde a Igreja Renascer depois comprou o próprio ou seja, o físico, a estrutura física, o prédio, ali era a Rádio Manchete. E a Antena 1 citada, naquele tempo, ficava numa garagem, na Rua da Consolação, ali do lado. Isso. Já no lado pequeno, no lado
Atravessando a rua, né? Era muito próximo. Então, você estava na hora certa, no lugar certo, e só teve mesmo que atravessar a rua. Então. Então, vamos falar da Antena 1. Quem que te deu a chance, que você falou, Renan? Foi o Renan, que era um dos diretores lá, né? E aí tinha o Tony Estacier, que era o coordenador da rádio, né? O Tony. E aí trabalhei na Antena 1, fiquei lá, acho que eu fiquei uns 4 meses, acho que teve um problema com o Tony, que eu achei meio injusto, e ele foi mandado embora. E eu resolvi sair junto com ele, eu pedi demissão, porque eu achei que culparam ele de uma coisa em relação ao horário eleitoral, e eu achei, ele não estava na rádio, e ele foi mandado embora por isso, e eu achei que deveria sair, porque eu não achei justo. Embora também eu gostava muito da Antena 1, em solidariedade ao Tony, eu saí. E saindo de lá, eu fui até Augusta, entrei na Metropolitana e pedi emprego. E me deram emprego. E eu comecei a trabalhar às 10 da manhã na Metropolitana, que era um horário que eu fazia na Manchete. Acho que é das 10 às 2 da tarde. Ou seja, quem é bom, quem é profissional, sempre tem. Mas e reconhecido. Porque as pessoas reclamam muito, mas não tem emprego, e mesmo em outros setores. É claro, você fica sentado em casa, na zona de conforto, no celular, ou então no seu laptop, onde quer que você esteja utilizando as redes sociais, e acha que vai cair do céu. Tem mais que batalhar, tem que bater na porta. E essa coisa é um bom exemplo, porque essa coisa de chegar na hora que a pessoa está precisando, para ela também cai do céu. Sim, para mim foi ótimo. Na realidade, foi um desespero, porque eu saí por uma coisa que eu sou uma pessoa muito justo. Eu sou um cara bem direitinho nas coisas que eu faço. Eu tenho um grande respeito pelas pessoas e pelas situações. Eu sou de Áries, com ascendente em Libra. Vou nem discutir, tá bom. Então, tipo assim, eu tinha um filho pequeno para cuidar e saí porque eu achei por uma razão justa, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, eu preciso arrumar um emprego porque eu tenho um emprego a menos, né? Porque eu tinha que dar um conforto para minha família, você tem que assumir suas responsabilidades. E aí eu falei, bom, vou dar um pulo ali para ver se eu consigo alguma coisa. E aí eu consegui, fiquei 9 meses na Metropolitana. E 9 meses depois, eu recebo um telefone do Paulinho, o Paulo Sérgio Souza, que é um cara que eu tenho em grande conta na minha vida, porque é um cara de palavra, né? Eu tenho um caso semelhante, assim, na televisão, 2 pessoas, e no rádio, o Paulinho, um cara que, quando foi demitido, ele falou, eu sei que não fizeram uma coisa legal com você, na época, quando eu saí da Manchete, né? Naqueles 6 anos, mas assim que tiver uma oportunidade, se eu puder te trazer de volta, eu vou te trazer de volta. E 9 meses depois, mais ou menos 9, 10 meses, assim, não sou muito em relação ao tempo, ele me ligou e falou, Carlinhos, a Manchete está precisando de um locutor. Você voltaria para a rádio? Eu falei, porque eu gostava muito da Manchete, porque a Manchete a gente trabalhava com a nossa criatividade, né? Então, e eles davam liberdade para você se reinventar no ar e tal. É claro que quando você extrapolava um pouco, o pessoal vinha e tal, mas eles davam essa liberdade para você trabalhar, improvisar, dentro de um tempo certo e tal. E eu acho que eu aprendi muito um timing entre música, introdução musical, e o tempo que você tem que falar na música na Manchete. E aí eu falei, Paulinho, tá, mas eu nem perguntei quanto salário eu volto, eu nem perguntei salário, porque eu gostava de lá. Aí ele falou, só que assim, a vaga que tem é na madrugada. Eu falei, não tem problema, na madrugada tem ouvinte também, e eu gosto muito daí, e quero voltar. E aí saí da Metropolitana e voltei para a Manchete. Aí fiquei mais 7 anos lá na Manchete, junto com o Eldorado, e aí culminou de eu ganhar um prêmio da Associação Paulista, esse eu posso dizer que foi em 89, porque é bem marcante na minha vida, como melhor locutor da FM, acho que foi o único prêmio, e a Sandra Grotti da cidade ganhou como locutora feminina, né? Depois acho que a PCA não deu mais prêmio para locutor de FM, se eu não me engano. E a partir desse prêmio, porque eu saí da madrugada, fiquei 3 meses na madrugada e depois voltei a fazer um horário durante o dia. Eu pagou um horário durante o dia, eu voltei para um horário durante o dia. E nesse interim todo, foram 7 anos, e nesse período eu ganhei esse prêmio da Associação Paulista de Crítico de Artes. Depois também, durante esse período, eu fui trabalhar numa rádio pequena em Osasco, que era a M,
né? Porque existia a Excelsior, aqui em São Paulo, e essa rádio era Iguatemi, e na época o pessoal estava montando a ópera. Só não sei assim, cronologicamente dizer assim, os períodos. Mas quando eu fui para Iguatemi, eu fazia manchete, ia a Iguatemi e podia fazer às 6 da tarde lá no Eldorado. E a Iguatemi era uma rádio musical e ela pegava pouco em São Paulo, mas o meu horário batia no horário da Excelsior, pelo que eu vi pelo mapa ali, né? Fazendo lá em Osasco, né? Que o dono dessa rádio era o dono da Rádio Alfa, que depois se associou lá e tal, e a Alfa veio embora para cá, que o Paulo Abreu comprou junto com o Zé Camargo, né? Então tem uma parte da história do rádio eu vivi, foi muito importante. E aí, nessas andanças todas aí, eu fui para a televisão e aí saí da manchete, porque o tempo da televisão, a televisão estava me tomando muito tempo. Eu sei que depois eu saí de Eldorado também. E aí surgiu uma oportunidade, mesmo estando na TV, porque eu acho que eu passei a fazer o jornal pela manhã, o Jornal Nacional, que é o prefixo da Nativa. Antes era Opus FM. E a gente tinha como locutor lá Edinho Moreno, o Paulo César, que fazia aquele comercial das Casas Bahia, Silvio Balnar, o Fernando Moreno. A gente tinha um time muito bom de locutor. E a rádio, ela tinha uma programação musical que era mais rhythm and blues, mais jazzado, tocava música instrumental também. Então, era a minha praia ali. E eu trabalhava à noite lá. E, para mim, foi a coisa mais, assim, bacana, assim, em termos de rádio, porque eu estava lá ouvindo as músicas que eu gostava de ouvir, num horário legal, que era à noite, ali perto da Augusta, né, num lugar bacana e tudo. E porque terminou, a rádio virou a Nativa depois, porque aí era a concorrência de alguma das rádios da rede, que eles tinham mais de uma emissora de rádio, e eles resolveram criar a Rádio Popular. Ainda trabalhei acho que 3 ou 4 meses na Nativa, e depois, por questão de tempo mesmo, não saí. Mas antes disso também teve uma Rádio Ômega, que eu acho que é onde está 97 agora, que era ali perto do MASP, né, do outro lado da rua, naquele prédio, que era uma rádio legal para se fazer, que foi um espaço também que eu saí, eu não lembro, já estava fora da manchete, e foi um período que deu para fazer, mas uma rádio de amigos, foi muito legal. Então, todas as emissoras que eu trabalhei, foi muito bacana, assim. Aí, depois, mesmo estando na TV, eu trabalhei já, tinha trabalhado na Rádio Cultura, fui fazer Rádio Cultura M, e fiz a parte da noite, que era o gramofone, que eram umas músicas bem legais, e na Cultura a gente começou a operar também, né? E depois eu passei a fazer à tarde na Cultura, que era um programa de entrevistas, e depois eu precisei sair porque eu mudei de horário também lá no Band News, eu passei a fazer a madrugada, então ficou muito difícil para mim. Mas antes disso, durante um bom período, eu fiz várias coisas para a HBO, ali na Casa Rosada, desde a época da MTV. Então, eu sempre, comercial, coisas assim, fiz chamada para a TV, várias coisas. Você trabalhou com Record? Não, trabalhei, não, como rádio não, trabalhei na TV. Eu entrei na Record em 1990, naquela época que ainda tinha o Pica-Pau e filme de faroeste como programação. E a gente eu tive sorte de entrar para um time de jornalistas, que são meus amigos até hoje, que eu aprendi muito com os antigos e com os novos. Foi quando eu pude começar a ver o que o cameraman fazia, um cabo-man, porque eu vivia no estúdio, né, conversando com as pessoas e vendo que isso também foi uma grande escola. Então, eu comecei na Miruna, depois vim para Barra Funda, aí depois da TV fui para o SBT, época de Olimpíada, e nessa época a Bandeirantes estava já pensando no Band News TV, né, que eles queriam um apresentador negro, uma japonesa, E aí um amigo meu me indicou, o Labamba, falou, Carlos, você não quer ir para lá e tal? E eles já me conheciam da TV, então eu nem fiz teste por Band News. Eu cheguei lá, olha, um amigo meu Tá legal, quer começar quando? Amanhã? E aí eu comecei a trabalhar lá. E foram 16 anos, assim, apresentando o jornal, de muito aprendizado, porque no começo foi muito difícil, e
em termos de acústica, porque o canal ele começou improvisado, a gente não tinha acústica, então o cara espirrava lá no fundo, você estava lendo o noticiário, o Band News é um noticiário 24 horas, eu esqueci agora o termo jornalístico que se usa para esse tipo de... Isso. Então, a gente não tinha esse controle dos textos que vinham, né? Vinha muita coisa assim em cima da hora, coisa que a gente nem sabia do assunto ali, e muita coisa a gente não sabia, então a gente tinha que interpretar um texto, e às vezes era nota coberta, e exigia muita coisa ao vivo que a gente tinha que fazer ali, então foi um grande aprendizado em termos de improvisação e conhecimento, que a gente tinha que estar muito bem estruturado no dia a dia para poder se sobressair da informação para as pessoas, né? E nesse período eu tive também uma passagem bem legal lá em termos de assinantes, inclusive na madrugada, com o meu horário, tudo. Quando eu fui para a madrugada, um diretor chegou para mim e falou: olha, eu acho que não vão te tirar da madrugada porque o teu horário é um empate técnico com o melhor horário que a gente tem aqui no canal. Com a diferença é que no teu horário a gente tem mais empresários e estudantes assistindo o teu horário. Eu falei, eu nunca liguei assim para trabalhar em horário. Eu sempre quis fazer o meu trabalho, né? Eu falei, olha, se tem pessoas assistindo, para mim está tudo certo, não importa o horário. Né? Então, uma pergunta não técnica, mas curiosa. Para alguém que é pianista, tecladista, trabalhar na Band News, que você usa o pedal para fazer o teleprompter funcionar um pouquinho mais, para agilizar as câmeras. Eu acho importante a gente contar esses detalhes de bastidores, porque o pessoal não sabe. Né? Para eles tem cameraman lá. O Band News não tem cameraman. Uma questão econômica, não tem nada disso. Tem o redator, e, na verdade, a notícia vem ou por papel ou pelo próprio intranet, né? Pela sequência interna da empresa. Conta um pouquinho desse lado aí, para a gente aprender. O Band News, o lance da madrugada, a gente começou a trabalhar quando eu fui para a madrugada. Como eu sou uma pessoa bem organizada, o argumento que usaram para ir para a madrugada é que precisavam de uma pessoa responsável na madrugada, que a madrugada estava acontecendo umas coisas lá, que não é legal, e me pediram, falaram, eu tenho 2 crianças que são pequenas e tal, eu acho que é meio barra eu fazer madrugada e tal, mas eu me adaptei a isso e me falaram, não, fica pelo menos 3 meses até a gente organizar as coisas e depois você volta para o teu horário. Para mim, ia facilitar, quer dizer, ficou um pouco o que eu tinha que acertar com a cultura, a questão de eu entrar e também com o Band News, de eu entrar no Band News e saindo da cultura, que eu não queria deixar a cultura, porque é uma coisa que eu gosto muito da cultura também, pela qualidade de música, fiz música clássica na cultura, estreei o programa de noticiário, que era o Atenção Brasil, né? Que era antes da Voz, a gente foi o horário da Voz das 6 às 7 da noite, ou das 7 às 8 da noite, que era o horário da Voz do Brasil, a gente fazia o Atenção Brasil, e depois a Voz do Brasil, a rádio transmitia depois. Então, eu consegui me manter na cultura, e esse horário da madrugada veio, cara, porque eu fazia durante o dia o Band News, então não atrapalhava tanto. Só que aí começou a complicar a parte de sono, né? De dormir depois de um tempo. Mas no Band News, eu estava ainda durante o dia. Quando o pessoal trouxe o pedal, a gente tinha um operador de teleprompter. E aí eu até falei para o pessoal de teleprompter, falei, vocês procurem fazer alguma coisa que os caras estão pedindo para a gente treinar num pedal que tem no estúdio do lado lá. Provavelmente a gente não vai acabar não tendo mais operador de teleprompter, então procurem se remanejar de alguma coisa aí, que vai vir alguma coisa danada aí. E a gente treinou antes. Eu acho que assim, que é o que aconteceu nas rádios, do operador de som e depois o locutor passar a operar o som, né? Que fica uma coisa bem pessoal. Que quando você tem um operador, uma outra pessoa fazendo uma parte do seu trabalho, você depende muito de você
é como Pelé e Coutinho, né? Você tem que se dar bem com a pessoa e a pessoa está no mesmo astral que você. E se a pessoa vem brigada, vem com um astral ruim, acaba atrapalhando o teu trabalho, né? E quando o lance mesmo, operando a mesa de som, você e a gente se torna uma coisa só, né? Então, eu acho que fica meio mais pessoal. E a operação do teleprompter, com o ritmo da informação, vai muito de você. Então, é sua pessoa que está ali, que você transfere o seu ritmo para o pedal, e do pedal você faz a notícia acontecer, porque você dá o ritmo para a coisa. Foi bom nesse sentido. Quando a gente entrou no ar com o pedal, a gente já estava bem treinado, né? E o grande... Agora o pessoal acho que não sei se está usando na mão, mas na época do pedal, eu cheguei até não sei se é um bico de papagaio, um calombo, porque eu sou canhoto. Eu escrevo com a mão direita, porque minha tia me ensinou a escrever com a mão direita, que disse que era errado escrever com a esquerda e tal. E eu sou canhoto, e eu usava muito para a esquerda, a gente ficava muito tempo no ar. E aí começou a dar um calombo no calcanhar. Aí eu fui na marcenaria, pedi para fazer um toquinho e tal, e aí o toquinho resolveu o assunto. E aí facilitou a vida da gente. Mas eu acho que tudo é adaptação. Eu acho que quando você não tem um operador de teleprompter, o seu trabalho acho que sai um pouco mais pessoal, assim, porque você vai depender muito do astral da outra pessoa, né? Tem gente que não gosta de gente, né? E às vezes a pessoa não gosta de você, a gente não sabe até que ponto a pessoa faz uma coisa, é profissional. Então, quando a gente faz o trabalho da gente, a gente não precisa também culpar ninguém de alguma coisa que a gente faz errado, né? Então, quando acontece, são duas pessoas, uma fazendo uma coisa ali que é importante, quando não dá certo, a gente fala, pô, eu pensei uma coisa, mas o fulano realizou outra, não saiu, e quando é você mesmo. Então, você tem que assumir os seus erros, os seus acertos, e é isso. Para você que está acompanhando essa nossa conversa em áudio apenas, através da Radiofobia, do nosso podcast do Léo Lopes, ou então que está acompanhando pelo YouTube, outros canais, pode ser estranho. O que esses caras estão falando? O teleprompter, só fala inglês. Na verdade, esse é um mecanismo que os americanos e japoneses criaram lá atrás, bem no passado, com um sistema de espelhos, usando o prisma. E no começo era uma esteira onde se colocavam os textos, era aquela folha A4, uma do lado da outra, e ficava uma câmera em cima lendo, né? Como o tradicional esquema do tabletop. A câmera ficava lendo, aquilo era programado para passar para a lente da câmera, mas através de um espelho oblíquo. Então, você não via, telespectador, não via o que estava escrito. Em compensação, o apresentador, como até hoje, ele fica olhando e aparece. Hoje a coisa está muito mais moderna, existem aparelhos, até você, que se quiser, pode contratar um sistema de teleprompter pela internet, você faz uma assinatura com alguma empresa que trabalha com isso, e ela te fornece as facilidades todas para, no seu computador, você ir lendo e tal. Mas como nós estamos falando de um trabalho do nosso Carlos, então, para que fique bem claro, para manipular, para manusear e fazer a velocidade da leitura, isso depende de uma pessoa. Por isso que ele estava dizendo que o controle da pessoa, que era manual, depois passou para o pedal, ficou mais fácil. Agora, Eu queria colocar um adendo aqui, porque antes, quando não tinha o computador, o texto na tela, tinha uma pessoa que ficava, era uma maquininha que rodava o papel, né? E ficava uma pessoa controlando, e era através de papel mesmo, e era bem diferente, né? E aí tinha um lance da Dália, eu não peguei esse período, mas tinha que não tinha o teleprompter, era a pessoa que ficava com um papel ali para outra pessoa ler, então era muito importante. Todas as funções são importantes. É que com a computadorização, a coisa ficou bem mais rápida, né? E exigindo outros mecanismos. Eu acho que é compreensível, né, em relação à evolução das coisas. Como a nossa conversa procura sempre trazer um pouquinho de cultura, de informação, vocês ouviram o Carlos falar em dália. Dália não é uma flor, mas por que ele
falou que antes era uma dália. Eu vou contar a história para vocês. Tem gente que diz que essa não é a história real, mas o que eu aprendi na faculdade com meus professores lá de antanho, principalmente com o Antônio Heráclito de Carneiro Campelo Neto, grande cenógrafo, do qual eu tenho muita saudade, porque o que eu aprendi com a dona Raposa foi muito, muito, muito. Apesar de eu não saber desenhar, apesar de eu não ir trabalhar com cenografia, a cultura desse homem pernambucano era maravilhosa. Dizia-se o seguinte: quando a televisão era ao vivo, no tempo do teledrama Três Leões, do Canal 5, TV Paulista, ou mesmo do teleteatro da TV Tupi, TV de comédia, TV de vanguarda, lá atrás, nos anos 50, 60, existiam marcações nos estúdios e alguns atores, e o que se conta é que Borges de Barros foi um grande humorista na Praça é Nossa, fazendo o mendigo e tal, mas antes disso ele era ator, como vários comediantes o são. E o Borges não tinha uma memória prodigiosa. Então ele anotava as principais falas e colocava em certos lugares que a câmera não pegasse. Então você está encostado numa janela ou numa porta do lado de cá, né? Ele pode estar assim, em compensação ele está aqui embaixo, o texto. Numa delas existia um vaso de decoração no cenário, o aderecista, tem o cenógrafo que faz a parte complexa, né? E depois vem o aderecista e coloca determinadas coisas em posições para dar aquele clima, pois ele teria escondido um texto atrás de um vaso com dálias. E nessa hora o aderecista faz uma limpeza, troca de lugar e some com o papel do texto do Borges. Ele sai da marcação dele, vai para a marcação nova, ele olha e fala: as dálias, onde estão as minhas dálias? Não era isso que era para falar no texto, mas foi isso que ocorreu a ele dizer naquela hora para ver se alguém se tocava e corria com o papel. Então, por isso é que se chama o teleprompter ou as primeiras colas. Muitas vezes você vai em um programa de auditório e você vê alguém. Isso é internacional, viu? Eu morei em Miami, eu fui assistir programas de Dom Francisco, que é o Silvio Santos de lá. Eu fui 4 vezes com a minha mãe no auditório, porque era muito divertido, eu gostava muito, e a gente, enquanto está num outro lugar, está sempre aprendendo. Lá aparecia um sujeito que era mais elegante do que o Dom Francisco, vinha de terno, gravata, tudo chique. Uma hora antes, ele ensaiava com o auditório toda a programação do comercial que ia ser cantado, da abertura do programa, tudo o que você vê no auditório era tudo pré-ensaiado, discutido com... E ainda brincava, quem é do Brasil, quem é da Colômbia, sempre tinha os neguinhos metidos aqui e acolá, e a gente se divertia muito, até que o auditório estava aquecido, entrava o Dom Francisco e começava a gravação do programa. Dom Francisco foi, ainda é, um grande nome da televisão americana, da Univision, e é o Silvio Santos de lá. Muitas coisas, inclusive, são próximas, as brincadeiras e tal. Um copiou do outro, um colou do outro, e assim vai. Bom, falávamos das dálias, falávamos dos teleprompters. Nós estamos quase no final do programa, e eu vou falando, vou lembrando de outras. Qual é o segredo? Às vezes a gente vê um apresentador conversando com você, ele está olhando assim. Então, eu não sei se ele se fixa na linha de baixo do teleprompter ou na linha de cima e não está olhando no olho da pessoa, onde está a câmera. Qual é o segredo que você, como experiente apresentador de televisão, daria para os iniciantes? A gente tem que traçar uma linha e fixar o olho naquela linha. E a gente lê naquela linha. Porque aí parece que é como se aquele ponto que você traçou ali para enxergar fosse o olho da pessoa que está do outro lado da televisão. Esse é o segredo. Porque se você começar a descer, isso perde a naturalidade.
Então, a gente tem que treinar isso. Isso é treino, né? Isso é treino e é só você fixar um ponto e você não vai poder ler além daquele ponto. Que aí senão vira cara crachá. Exatamente. Esse ponto te dá naturalidade. Mas aí... Mas a gente percebe, alguns apresentadores não conseguem se fixar. Eles não têm essa naturalidade ou não passam a naturalidade que você disse. Você percebe eu tive um período na Record, que eu acho que a presença de um fono, que a Alice Maria dirigiu a Record. Alice Maria, que era a diretora do Jornal Nacional, quando ela saiu do Jornal Nacional, ela foi para a Record. Ela ficou, acho que 7 ou 8 meses na Record. E nessa época, que é importante para as pessoas que querem trabalhar em televisão, ela trouxe a filha da Glória Miller, que era Miller, que era a fono da Globo. E essa moça, ela vinha uma vez por semana aqui para São Paulo e foi importantíssimo, porque além de trabalhar colocação vocal, a maneira como a gente senta na cadeira e a maneira como a gente olha para o teleprompter e para trazer essa naturalidade. Então, tudo isso é importante. Quando a pessoa for apresentar um jornal ou alguma coisa na TV, prestar atenção na maneira como senta, direcionar um ponto ali no teleprompter e não sair dele para ler e procurar ser natural, né? Tem muita gente que abre o olho e fica fixo ali e relaxar, né? Porque a gente tem que, mesmo no rádio quanto na televisão, eu assim, quando eu saí do meu primeiro período na Record, a gente fala de linguagem. A minha linguagem era totalmente radiofônica, porque o ritmo do rádio ele é diferente. E a televisão, ela é mais conversada. Como eu cheguei a essa conclusão? Eu acabava o jornal, assistia o jornal inteirinho, não para ver se eu estava bonito ou não, mas para ver o que eu podia melhorar. E eu faço isso até hoje, porque todo dia a gente tem uma coisa para melhorar. E a televisão é conversa. Você está na sala das pessoas, você está no bar com as pessoas, você está independente da linha de programa que você faça. E a pessoa que está ali na televisão é uma companhia para outra pessoa que está do outro lado. E a gente tem que se sentir ali junto com eles. As pessoas, eu acho que devem sentir a gente assim também. Então, quando você faz a televisão, se a pessoa não se sentir assim, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa para melhorar ali. Então, esse é o grande segredo. Que às vezes as pessoas esquecem, né? A televisão é um lugar de gente bonita, as pessoas querem só ficar bonitas e tal. Mas a informação, o importante ali é a informação que você está passando para as pessoas. As pessoas ligam uma televisão ou um rádio para ouvir a informação de uma maneira que elas não precisem pensar a respeito, né? A gente não precisa mostrar que é muito inteligente ou pouco inteligente, mas que a gente sabe como colocar essas questões para as pessoas e que elas possam entender. Que eu acho que o que baliza uma audiência é isso, é o grau de entendimento que as pessoas têm em relação ao recado que você dá, tanto faz no rádio quanto na televisão. Carlos, eu vou perguntar agora a opinião pessoal sua. Nos tempos em que eu estudei jornalismo, com manuais de jornalismo importados, com alguns já nacionais, a gente aprendeu uma série de coisas. Que em alguns momentos, por exemplo, a mulher não deve usar brincos com pingentes, alguma coisa que chame muito a atenção. Não deve colocar batom muito forte para não chamar atenção. A roupa deve ser discreta e tal. Sim. Hoje, a gente já não tem mais, em alguns casos, mas genericamente, a emissora começa, as outras copiam. Não tem mais a bancada, se a bancada está lá, é só para encostar, ou é só para fazer merchan. Então, você vê a sandália da moça, a unha pintada da moça, a calça 3/4 ou 7/8, ou sei lá o quê, calça de pescador e tal. Com um homem até mais simples, porque de vez em quando aparece um apresentador de esporte de tênis, aí você olha e fala, não, tênis tudo bem. O cara não está de sapato preto ou marrom. Tudo isso distrai, tudo isso chama atenção. Tudo isso tira você do foco da notícia. Perfeito. Qual é a sua opinião? Você acha que isso está liberado e assim mesmo, e é moderno, e tem que ser assim? Ou ainda aqueles cânones antigos de manter uma certa linhagem, uma certa postura, um certo posicionamento ainda é regra?
Bom, a televisão é imagem. Então, em primeiro lugar, você tem que cuidar da sua imagem. Então, a maneira como você se veste é muito importante, porque, de qualquer maneira, vai chamar a atenção da pessoa. E eu acho que você, quanto mais simples você for, você vai chamar a atenção, mas pela sua elegância e a maneira como você combina a roupa, né? E o fundamental, para mim, pessoal, eu nunca... Primeiro que eu não sou uma pessoa bonita. Segundo que, assim, eu fui para a televisão acidentalmente também, porque eu fiz o teste na Record na época. Eu fui, inclusive, o primeiro a fazer o teste, porque eu achei que não ia passar, né? Porque tinha gente bonita, gente... Ali, eu falei que eu não porque eu não fizesse uma coisa de bom nível, etc., mas que eu achei que não era o meu perfil. E aí, quando eu falei de pessoas que eu tenho uma grande gratidão, o Paula Galé, que eu lembro quando eu fiz o teste e fui embora, era na Miruna. A Miruna é um labirinto, né, grande, e eu não conseguia achar saída. Eu não sabia que ele era o diretor do jornal. Eu encontrei com ele no corredor e eu falei: escuta, o senhor podia me dizer como eu faço para sair daqui? Ele falou: peraí, Carlos, você fez o teste agora e tal, deixa o teu telefone aqui. Eu sei que eu sou uma pessoa muito ingênua às vezes, né? Eu não tenho, não sei se é... Aí eu falei: não, mas eu já deixei lá na gravação meu telefone. Ele falou: não, eu sou o diretor do jornalismo e eu vou te chamar para trabalhar comigo. Eu falei: poxa, tá bom, vou deixar. Eu ainda perguntei, deixei o telefone, na época era o BIP ainda, né? Era o 4B1R, o número do telefone, e o 4B1R lá, que era o meu código. Eu falei: tá, mas o senhor vai me chamar quando? Assim, ele falou: daqui no máximo uns 15 dias e tal. Eu sei que ainda demorou um pouco, foram 6 meses, porque ele saiu, foi fazer campanha política, e o respeito que eu tenho por ele foi assim: quando ele voltou, eu estava na Manchete de manhã. Eu saí do ar, eram umas 10 horas da manhã, que eu fazia das 6 às 10 na época o horário, meu bip tocou, e tinha um recado urgente, ligue para esse número urgente, mas não falavam o que era. E eu sou muito desligado, assim, em relação a algumas coisas, né? Porque eu já não estava mais pensando no trabalho, porque eu liguei lá 15 dias depois e a pessoa me informou que ele tinha saído, que foi a Beth Portugal. Ela falou: o Galé saiu, eu estou assumindo aqui, mas eu não vou falar em contratação, porque eu tenho que arrumar a casa, eu não sei como é que vai ficar. Me liga daqui umas 3, 4 semanas. Eu liguei umas 4 semanas depois, era o Dante Mattiusi. E aí eles conversaram comigo: você escreve? Eu falei: escrevo. Você escreve sobre o quê? Eu falei: escrevo sobre qualquer coisa, esporte, economia, o que for precisar, eu escrevo. Estou acostumado a fazer e tal. Para mim não tem problema. Aí eles me falaram: tá, me liga daqui uma semana. Aí liguei uma semana depois, eles falaram: olha, a gente está resolvendo umas coisas aqui, me liga na outra semana. Aí eu liguei, eles marcaram comigo, eu fui lá conversar, e aí fiz um piloto lá e tal para eles, e beleza. Aí falaram: a gente vai te ligar. Aí demorou uma semana, foram 2 semanas, e eu falei: puxa, vou dar uma ligada lá para ver o que aconteceu. Liguei, eles já não estavam mais lá, eram outras pessoas. E aí eu desencanei, né? Eu sei que foram 6 meses, passaram-se 6 meses assim. Aí eu estou saindo da rádio, liguei o BIP tocou, e tinha: ligue urgentemente para esse número. Eu falei: puxa, eu não conheço esse número e... está tudo ok em casa, é uma coisa urgente, deve ser alguma pessoa doente, eu preciso avisar que, às vezes, a recepcionista, a pessoa que trocava a letra, né, 4B1R, era 4P1R e tal. Aí eu liguei para lá e falei: olha, ligaram para o meu celular e para o meu BIP, e eu acho que ligaram, deram um recado para a pessoa errada, porque falaram que é urgente e tal. O meu BIP é 4B1R, meu nome é Carlos, acho que o recado não é para mim. Aí foi a secretária, mas ela não falou TV Record, nada disso. Ela só falou alô, não sei se ela estava ocupada. Eu falei: então, ela falou: mas espera um pouco, como é seu nome? Eu falei: meu nome é Carlos Oliveira. Ela falou: então, o Galé está de volta aqui, pediu para falar com você pode vir hoje para cá e falar com ele? Eu falei: tá bom. Eu já estava ali na Manchete, que era ali na Consolação, né, esquininha. Fui de ônibus, peguei o aeroporto e fui para lá. Aí cheguei lá, acho que é 11 e pouco. Aí ele falou: estou de volta aqui e prometi que ia te chamar e estou querendo saber se você quer trabalhar comigo. Eu falei: quero. Aí ele falou: o salário é X e tal. Falou: ele é pouco ainda, mas mesmo assim já era um salário que era 5 vezes o que eu ganhava no rádio. Aí eu falei: caramba, não acredito que os caras vão me dar esse salário aqui. Aí ele: não, mas eu vou dar uma melhorada. Eu falei: tá bom. Aí eu falei, ele falou para mim: você tem terno? Porque eu fui fazer um teste com o paletó do meu pai, terno do meu pai.
que eu não usava, e meu cabelo era grande também, eu dei um jeito, prendi o cabelo e tal. Aí ele falou para mim, então, você vai cortar o cabelo, compra um terno, traz a nota e volta aqui, porque você vai entrar no ar hoje. Hoje. Acho que é coisa de meio-dia, 11h30, quase meio-dia. Hoje você entra no ar. Eu falei, tento estar aqui até umas 3 horas no máximo. Aí eu fui no Mapping, comprei um terno, me desfiz do terno há pouco tempo, porque eu fiz uma mudança em casa aqui, me desfiz, estava guardando ele até hoje, e fui cortar o cabelo na galeria. Eu tenho uma foto do primeiro jornal que eu fiz na Record, que era aquele estilo que o pessoal cortava na galeria, que era bem black e tal. Ficou baixo, mas quadrado em cima. E aí depois eu fui mudando o corte de cabelo. E aí eu cheguei lá com o terno, ele falou, olha, leva lá para o pessoal que costura, às vezes me foge o termo, assim. Isso, tem um outro nome ali, mas e falou para mim, volta para a redação rapidinho, que você vai entrar no ar às 4h30, com 3 chamadas para o jornal, você vai fazer o jornal regional. Então, comecei no mesmo dia, nunca tinha trabalhado na televisão, e entrei assim. Então, para mim, as coisas sempre foram desafiantes, assim. Aí foi legal, porque eu passei de jornal, tive boa audiência no jornal regional, passei a fazer o jornal nacional, e fiquei até, assim, aí mudaram alguns apresentadores, depois fiz o jornal nacional no período da manhã, depois trabalhei com o Boris, lá fiz o regional, depois o Boris saiu, acho que veio o Chico, não sei a ordem, assim. Não, veio o Chico antes, depois que a Alice Maria saiu. Veio o Chico, eu passei a fazer um jornal antes da Ana Maria Braga, que era depois do Jornal da Tosse, que é o Repórter Record. Depois a gente passou a fazer um jornal nacional no período da manhã, e é isso. E aí, quando veio o Boris, eu passei a fazer o jornal regional, depois fui para o SBT, do SBT fui para a Bandeirantes, e foi isso. Aí, infelizmente, eu tive que sair do rádio, né? Porque o horário não batia. E hoje o que é que você está fazendo, no rádio ou na TV? Hoje eu tô gravando para estúdio, né? E TV eu estou tentando montar alguma coisa para mim. Tenho umas economias do tempo e estou conseguindo viver, assim. Eu não fui ver ainda. Gostaria de voltar para a TV ou para o rádio, mas eu não sei se a idade permite ou se... eu não sei o que os caras querem em relação a trabalho, mas não estou esperando o convite. Eu não sei se... Estou esperando passar esse período que está muito confuso no Brasil, e depois eu vou tentar sorte, pedir emprego em algum lugar aí, não sei se vai. Mas aí eu estou gravando documentário, estou fazendo coisas assim, e eu fiz um pé de meia, isso me permite uma certa tranquilidade, né? Também depois de trabalhar em 2, 3 lugares. Trabalhei muito. Nessa conversa nós descobrimos várias coisas. O rádio não paga bem, infelizmente. Agora televisão... não, né? Mas na época da gente pagava bem, né? Ainda. Hoje eu não sei, né? Mas dava para sobreviver com o dinheiro do rádio, né? Lugar só? Um emprego só? Não, no emprego só é que eu tinha uma família, eu queria mesmo falar, ter um filho para criar, eu preciso dar tranquilidade, fazer um pé de meia e tal, que foi quando você é pai novo, né? E eu sempre fui de assumir responsabilidades, assim, e eu, agora eu tenho uma família e eu tenho que cuidar dela, e como eu vou cuidar dela? Então eu tenho que mudar várias coisas, eu tenho que fazer um pé de meia, e eu comecei a trabalhar para isso. Muito bom. Chegamos, infelizmente, ao final do nosso programa. Conversamos gostosamente com Carlos Oliveira, aprendemos bastante. Ele abriu o coração e contou Sim. histórias importantes da vida dele, da vida do rádio e da televisão, o que é muito legal. Obrigado pela sua participação. A gente vai se encontrar outras vezes no caminho, mas, de qualquer maneira, ficou registrada a sua participação nesses primeiros 100 anos do rádio. Olha, eu não sei se vai dar tempo aí, mas eu quero te falar uma coisa, assim, eu sempre te admirei, você é um cara que tem uma história grandiosa no rádio, desde sempre, você é um cara que revolucionou o rádio com as suas ideias, então tenho uma admiração profunda por você como profissional e como pessoa, viu? Eu quero é uma oportunidade que eu tenho, mas eu quero dizer isso para você pessoalmente e te dar um forte abraço, eu tenho uma grande admiração por você. Eu não sei se o que eu falei aqui, mas foi a minha vida e, assim, abriu meu coração mesmo e não sei se foi útil o que eu falei aqui. É isso que é legal, claro. Prazer, viu? Prazer poder falar com você e você é meu ídolo, gosto muito de você.
Você é um cara que tem uma história no rádio. Gosto de você como pessoa e profissional. Muito obrigado. Nós vamos tomar um café e vamos comemorar os 100 anos do rádio em breve. Até mais. Vamos sim. Até mais. Abração. Obrigado, viu? Esse foi o nosso Carlos Oliveira, que acabou rasgando um pouco de seda aí, me deixou um pouco meio sem pedal, mas de qualquer maneira eu fico muito feliz de saber que os colegas gostam do trabalho da gente e que, independentemente de ter trabalhado junto ou não, a gente está sempre junto pelo maior objetivo, que é a comunicação, que é o nosso rádio. Voltamos na semana que vem com mais uma gostosa entrevista e mais um aprendizado. Até lá.